Falei com o Esperantão sobre Beijinho, quem fala com o Taco. Eu vou falar um pouco sobre a questão do futebol no Japão. Eu acho que isso é uma coisa que eu já falo da minha paixão, de por que eu torço. Eu não expliquei muito o porquê, talvez, de eu torcer ou gostar do futebol japonês. Até porque, assim, pô, eu sempre torci pro Brasil, né? Aí de uma hora pra outra você torce pro Japão. Tipo, eu até entendo que tem gente que gosta muito da Argentina e da Alemanha. Mas pro outro lado, gostar do Japão, acho que muito vem por conta de também a questão um pouco de gostar de animes e tal. Mas eu acho que assim, a seleção japonesa, assim, ter muita inspiração no anime lá dos Super Campeões, eu acho que assim, tem muito mais mistério. Bom, vamos lá, solta a vinheta. Bom, agora no final desse vídeo eu devo revelar o porquê que eu gosto do Japão. A gente vai falar um pouco também sobre como que o futebol japonês evoluiu. Porque no começo do... Bom, porque no começo do futebol japonês, sabe, a Federação Japonesa ela tem mais de 100 anos, né? Tipo, o futebol existe no Japão, só que ele nunca era praticado de forma profissional, e sim de forma amadora. Tanto que o Japão, ele teve muita dificuldade de jogar uma Copa do Mundo, né? Sempre que era saco de pancada, porque a maior goleada do Japão é contra as Filipinas. Por incrível que pareça, é a mesma seleção que eu acho que ele aplicou a maior goleada, não sei direito. Mas enfim. E assim, o Japão no começo ele tinha um futebol muito ruim, tanto que jogava de banco para representar as cores da bandeira, né? Aí houve um momento que eles foram muito bem, acho que não sei se eles ganharam uma Copa da Ásia ou uma Olimpíada. Aí eles começaram a jogar de azul. E também, mas assim, a profissionalização do futebol japonês é muito dada aos anos 90. Tanto que muitos dos que apoiaram e fundalizaram a J-League é o Zico, né? O Zico foi um dos caras que deu um apoio. Isso aí também teve muita força das empresas, tanto que a Toyota, a Yamada, quem mais? A Mazda, todas essas empresas criaram times, né? Hoje dão também vários aportes aos clubes da J-League, até se passam donas dos clubes. E com esse aporte, o futebol japonês melhorou um pouquinho. Quase que foi para uma Copa do Mundo, tanto que meu amigo fala muito da queda de Doha, né, que foi quando acho que o Japão em 94 chegou perto de ir para a Copa e caiu para o Iraque, foi 2-2 o jogo. Mas a gente também fala que em 98 que eles conseguiram realmente ir para a sua primeira Copa na França, onde, sim, você teve muito do seu jogador que ajudou a seleção aí, que foi o Kazuo Miura, que é um jogador que até hoje ele sempre foi, não vou dizer qualquer palavra mesmo, injustiçado por não ter ido numa Copa do Mundo. Mano, o Kazuo Miura era um dos únicos do futebol japonês que jogava fora do futebol japonês. Tanto que ele chegou um tempo a jogar no Brasil e jogar na Itália. E ele não foi pra Copa porque ele não jogava no futebol japonês, em 98. O que pra mim foi a maior injustiça que existe. Eles levaram Wagner Lopes, levaram vários jogadores também que começaram um bom ciclo, tipo o Nakata, por exemplo, mas não levaram o Kazuo, que é um cara veterano e é um cara que tipo, talvez poderia mudar a situação do futebol japonês na Copa de 98. Porque o Japão foi muito mal, mas foi a primeira Copa, né? Convenhamos. Aí teve a Copa de 2002, que foi sediada no próprio Japão. O Japão fez uma boa Copa, terminando nas oitavas de final. E aí o ciclo se repetia. Em 2006, caía na fase de grupos. Em 2010,
talvez foi o ano que eu comecei a torcer pro Japão mesmo. Foi uma boa Copa deles, eles terminaram nas oitavas. Que aí teve a questão do Keisuke Honda e tudo mais. Assim, uma das motivações mais fortes do futebol japonês, isso aí tem que ser falado, é de como eles são trabalhados na parte interna do futebol e como isso aí se potencializou ao longo dos anos. Havia uma época que a J-League, tipo, ela era uma liga só tinha acesso quem jogava Wing Eleven. E era aqueles caras que, tipo, sei lá, faziam umas marcas de pegar o jogo e fazer toda uma questão de, camelô, isso, aquilo. Aí você podia jogar o jogo, né? Aquela edição J-League, Challenge, alguma coisa. Porque a J-League ela tinha bem pouca visibilidade, mas ela sempre foi uma liga que foi de questão para formalizar o futebol japonês, ou seja, aquela para deixar o futebol em evidência. Tanto que houve um tempo que muitos craques que seguiram o exemplo do Zico começaram a ajudar. Isso aconteceu muito recentemente, quando o próprio Iniesta e o Torres foram lá para fortalecer o futebol japonês um pouquinho. Só que o futebol japonês ele sempre foi um futebol ok, um futebol bom na Ásia. Tanto que as equipes japonesas iam para o Mundial de Clubes e tudo mais. O Japão era aquela questão, né? Os clubes. Tanto que um dos clubes chegou na final. Foi o Kashima Antlers, né? Chegou na final contra o Real Madrid, perdeu, obviamente, mas chegou na final. E aí que vem a questão, como que funciona o futebol japonês? E como que ele teve essa força nos dias de hoje? Para derrotar uma Alemanha que sempre foi considerada uma favorita, uma equipe europeia. Cara, o futebol japonês, ele é praticado, se eu não me engano, até uma competitividade desde o colegial. Eles têm... Quem assiste Super Campeões, além de você ver que tinha todos aqueles gols e tudo mais, sabia que para os meninos poderem um dia chegar numa seleção nacional, eles tinham que praticamente jogar entre eles, entre várias províncias, né? Então que eles tinham esse campeonato que era feito entre os colégios, entre as províncias, colégios e tudo mais, né? E aí o próprio Nankatsu, que era o time, teve o time depois, né? Acho que eles formavam um clube para jogar na J-League Amador, que estão tentando subir até hoje. Mas era esse jogo de províncias, que aí você formava os melhores do Japão, e esses jogadores sempre foram contados para jogar a seleção nacional. Parece, é mais ou menos assim mesmo. Eles têm, tanto que o Japão ele tem o futebol amador, o futebol colegial, tanto que as faculdades incentivam no esporte, o que ainda não acontece aqui no Brasil, mas é que nem nos Estados Unidos, tem um incentivo na faculdade. Só que o Japão, ele é bem ambicioso no futebol, tanto que assim, eles levam muito a sério a questão do preparo da sua seleção. Eles não só selecionam os atletas da Europa, eles dão uma atenção à liga japonesa, e isso foi muito interessante porque os treinadores que começavam a ser japoneses, tanto que o Moriyasu, ele era auxiliar do Nishino, que era o antigo treinador, e aí hoje ele é um treinador oficial, e ele selecionou alguns atletas da J-League. Ele selecionou, se eu não me engano, tanto que o Gonda, que é o titular, ele joga na J-League, ele jogava na J-League, porque o time dele foi rebaixado, que é o time expulso. Mas eles dão E o Japão ele tem uma Copa que se chama Copa do Imperador, que é uma Copa que ele não só seleciona os times da J-League, mas ele dá um incentivo aos clubes das divisões de baixo, os colegiais e até o futebol amador, para você enfrentarem um processo, né, classificatório, para que vocês possam enfrentar os clubes da J-League. Então,
sempre há muito um incentivo de formalizar e de analisar os melhores jogadores do Japão. Isso é bem feito, o futebol japonês tem evoluído, e talvez essa vitória contra a Alemanha fosse uma resposta para fazer esse vídeo aqui. Bom, eu volto e repito, eu torço pro Japão desde 2010, aquela Copa que eles fizeram, Honda, quem que é mesmo? O Nakamura também, eu acho. Enfim, foi uma Copa legal. Essa Copa fez ele torcer pro Japão. O Kawajima jogou bem na Copa também. Enfim. E é isso. Ai. Ah, o Nakatsuki jogou até 2006. Bom, eu tô tentando lembrar, mano, que tinha um... Kagawa. O Kagawa foi bem naquela Copa também. Bom. Dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho. A gente vai fazer esse vídeo pra essa semana mesmo. Tô bastante ocupado analisando a Copa do Mundo. Enfim, falou, canal Coruja.